Bom, vamos lá então para mais um momento decisivo da história medieval, tendo aí por ideia a Baixa Idade Média, século XI ao século XV, parte 2. Professor, o que essa parte tem a ver com relação a tudo aquilo que nós já vimos, tanto da alta quanto da baixa, nesse momento? Nós temos que entender que agora, a partir desse momento, nós temos o desfecho final da Idade Média e, claro, a transição para a construção de um novo período, de uma nova história, envolvendo então o renascimento humano. Por que a gente fala renascimento humano e renascimento científico? Porque a partir desse momento o homem passa a ser o centro. Então você tem aquela questão toda voltada para o antropocentrismo. Então nós já estamos caminhando para a formação do século XV. Depois, posteriormente, nós temos então a Revolução Científica, porque nesse momento a ciência passa a fazer parte desse processo da construção, digamos, do pensamento humano. Então é algo notório para essa última fase desse momento. Mas nós sabemos que essa fase é marcada pela crise do século XIV e, posteriormente, claro, as guerras que vão, então, anteceder o século XV. Então, toda essa fase, digamos, de construção que nós temos a partir deste momento, né, do homem moderno, né, ela vem suscitando aquilo que a Idade Média toda ela representou nesse segundo momento, né, que é a Baixa Idade Média. Ou seja, seria ali o que nós dizemos, né, seriam os 2 últimos séculos, né, nesse momento, dessa fase, digamos, de construção, né, digamos, de uma nova realidade histórica que passa então a acontecer. O que vale ressaltar a vocês é a seguinte questão, que volta-se, né, para um entendimento da história, é o seguinte: nessa fase, nós vamos ter então a chamada Jaquires, ou Jaquires, né? Eu havia mencionado elas com vocês lá na Alta Idade Média, por quê? Porque as Jaquires, elas são conhecidas como as revoltas de Jacques, ou seja, as rebeliões camponesas que acabam ocorrendo então na França por volta do ano de 1358. Eu não vou dizer a vocês que as Jaquires são o estupim para a decadência total do sistema feudal, porque nesse momento o sistema feudal ele já se encontra em crise. Ele já não é mais aquele sistema que nós acompanhamos então na sua formação, no seu ponto máximo, lá no século X, XI. Esse sistema ele já está entrando em decadência total. Isso que tem que ficar claro para vocês. Então, as Jaquires, como elas são as revoltas camponesas, então elas envolvem toda a França, mergulha toda a França num sistema de crise, tanto de produção quanto crise econômica, de ordem econômica. Porque aquele sistema que antes era considerado um sistema autossuficiente, agora não mais faz parte desse processo. Então, qual era o objetivo? O que estava por trás dessas Jaquires? O que estava por trás dessas Jaquires era justamente o quê? As revoltas camponesas que buscavam, digamos assim, uma ideia de uma reforma total, digamos, né, nas condições de vidas que os camponeses tinham em relação, então, àquilo que eles faziam. Então, nesses momentos, é como se as Jaquires exigissem da nobreza uma melhor condição de vida. Então, seria como uma exigência a uma reforma agrária, uma exigência a uma reforma, vamos dizer, no sistema de organização política e econômico nesse momento, que pudesse beneficiar esses camponeses. Então, através dessas revoltas, claro, houve ali uma eliminação da exploração realizada pelos nobres em relação ao quê? À mão de obra que movia todo esse sistema, que no caso são os servos e os camponeses. Então essa exploração ela começa então a ser deixada de lado. E aí há uma necessidade de se reestruturar então todo o processo de organização, todo o processo de estruturação então do sistema feudal. É lógico que essa reestruturação ela vai levar de fato à decadência e ao próprio fim desse sistema. E aí, né, claro, haverá uma necessidade de se ter um outro sistema, né, econômico nesse momento que vai estar fundamentado no mercantilismo.
que nós vamos ver mais adiante nos nossos estudos. Então, o que vai contra essa organização, essa estruturação inicial que foi chamada de feudalismo, nós vamos ter então o quê? Nós vamos ter o mercantilismo. Quais eram então os motivos e indicações que a crise do sistema feudal estava então acontecendo ou que estavam ali presentes? Eram as péssimas condições de vida dos camponeses, como eu disse para vocês nessa última apresentação, que envolvia então as jaquires, né? A fome, a miséria, doenças, principalmente ali algo que envolve a peste negra e, claro, também, né, as organizações servis. Ou seja, a forma como os servos eram tratados, os camponeses eram tratados então pelos nobres. E o outro fator também que acaba voltando-se para essa discussão é justamente aquilo que envolve então, né, digamos, as explorações, né, excessivas que muitos dos senhores feudais praticavam então em relação a esses camponeses. Então, além daquelas cobranças de impostos que eu tinha apresentado para vocês anteriormente, lá, né, na formação do sistema feudal, haviam outras tributações que passaram também a ser cobradas. Então, era uma maneira do senhor feudal não só exercer um domínio sobre os servos, como também era uma forma de explorar cada vez mais, né, essa classe que tanto trabalhava, que tanto ajudava na construção, então, do sistema feudal. Só que aí é aquela situação, quando as pessoas começam a perceber que elas estão sendo exploradas ao extremo, né, e que elas não passam a ter mais direitos sobre tudo aquilo que estava acordado entre elas, então começa a haver então um esgotamento da produção. Por que começa a haver esgotamento da produção? Porque as pessoas não começam mais a trabalhar como antes. Porque elas começam a perceber, poxa, eu trabalhei tanto, eu servi tanto o meu Senhor, mas agora eu estou sendo explorado como se eu fosse um escravo, eu sou servo, eu sou... Né? Então entra aquela ideia, aquela mentalidade de que essa exploração, ela já ultrapassou todos os limites. Bom, eu estou mergulhado numa doença, numa enfermidade, principalmente aí algo que envolve a peste negra, né? E, querendo ou não, acaba afetando diretamente não só as cidades, os burgos, mas também começa a afetar também o campo e começa a faltar mão de obra. Mas aí o senhor quer que eu trabalhe por 3, por 4 pessoas? Não dá. As jaquires, como elas começaram, né? As jaquires, como elas começam principalmente por questão disso, porque havia ali uma exploração excessiva e essas eram as indicações e os motivos que vão levar justamente à decadência do sistema feudal. Sem contar que, além da fome, miséria, doença, nós ainda vamos conviver com a Guerra dos 100 Anos, que está próximo de acontecer. Na verdade, a gente fala Guerra dos 100 Anos, mas ela durou em torno de mais ou menos 116 anos. Não quer dizer que as pessoas lutavam sem um século direto. Não, havia um momento de guerra, tranquilidade e assim por diante. Mas que isso foi acumulando ao longo da história e gerou uma guerra que durou 100 anos entre França e Inglaterra. Então haviam motivações que iriam conduzir então a Europa nesse momento a uma decadência total do seu sistema de organização política, econômica e social, feudalismo, e ao mesmo tempo também a desestruturação social em relação àquela pirâmide que eu tinha apresentado para vocês no primeiro momento. Então tudo isso acaba culminando nesse processo, acaba levando e conduzindo a esse processo de desintegração desse sistema que era considerado então um sistema de autossuficiência. Então isso vai dar origem ao que nós chamamos de a crise do século XIV. Por que disso? Porque entre o século XII e o século XIV, a economia, vamos dizer assim, medieval vivenciou uma fase de autoprodução. Por quê? Porque houve, quando eu disse para vocês anteriormente, né, no vídeo anterior, na aula anterior, eu disse assim, olha, houve agora a produção maior, porque houve uma incrementação na forma como se produzir. Então agora eu coloquei o sistema de rotação de culturas, né? Eu coloquei algo que pudesse acrescentar cada vez mais nesse meu desenvolvimento de produção. Então eu tive uma produção de excedente muito excelente durante esse período. Mas tudo que, digamos, de uma certa forma se acende, digamos, de uma certa forma também ele tem o seu declínio. Então houve
a ideia, digamos, de uma ampliação de oferta de gêneros agrícolas, como também depois nós vamos ter o desenvolvimento das cidades e, ao mesmo tempo, também nós vamos ter a decadência de todo esse processo. Porque é aquela ideia, né? Tudo que sobe, um dia há de descer. E assim por diante, é a lei da ação e reação. Então, se eu tenho um problema que está acontecendo nesse momento, então eu vou ter então uma consequência futura. E a consequência futura, é claro, de tudo isso que acabou acontecendo por volta do período do século XII, século XIII e parte do século XIV, vai culminar justamente na crise desse sistema. Como que eu consigo perceber isso? A partir do momento que eu tenho um advento da peste bubônica. Então, em pouco tempo, a Europa se mergulha numa crise total. Não só numa crise de saúde, mas também numa crise de produção, porque a doença não ficou apenas na cidade, a doença também se espalhou pelo campo, devido que às más condições e às péssimas condições de higiene daquela época. Então, além de causar tantas mortes, essa doença também foi terrível, porque trouxe o quê? Um declínio populacional que antes era enorme, mas que agora não é. Então, as pessoas não sabiam como tratar dessa enfermidade. E a Europa, praticamente, todo o território, cerca de um terço da Europa, foi varrido por essa pandemia. Então, assim, se eu falo assim, um terço da Europa foi varrido por essa epidemia, então eu já mostro que é um cenário total caótico de uma crise total. Então não há aquilo como eu pensar assim, pô, eu vou sair agora de casa, vou trabalhar e vou voltar para casa e vai estar tudo bem. Não. Essa era uma situação, digamos, que não veio a acontecer. Porque a pandemia era tão forte nesse momento que, digamos, né, as pessoas saíam de casa, mas elas já sabiam que nesse momento aí ela poderia ser contaminada pelo vírus, né, digamos, da bactéria provocada pelo piolho, pela pulga, né, do rato, pelo contato também com os dejetos que estavam ali presentes, de outros corpos também que eram jogados em vias públicas. Né? Então não havia uma política sanitarista ali para haver digamos, né, a limitação do contágio. Então as pessoas se contaminavam uma após a outra e assim sucessivamente iam acontecendo. Os pais se contaminavam, os filhos se contaminavam e assim sucessivamente. E a realidade, digamos, da sociedade naquele momento foi de intenso caos. Então a Europa se mergulhou numa crise total, uma crise de produção, uma crise populacional, porque aí você, como você tem a pandemia que acaba conduzindo então à morte de muitos. Então nessa fase é importante você entender que tudo isso volta-se para um cenário desolador. Não tem o que fazer. Então por isso que a crise do século XIV ela vai simbolizar esse momento de transição de uma fase para outra. Por isso que nós chamamos de o século XV de a fase do renascimento. O que é o renascimento? É o nascer de novo, é o olhar atento para as condições sociais, é um olhar atento para a ciência, é um olhar atento para o homem, é um olhar atento para a razão. Então essa fase do renascimento ela vai culminar justamente por conta desse período, né? Onde a Europa se mergulhou numa crise, mas que, digamos, para toda uma crise existe uma solução. E o Renascimento será, né, o início dessa solução. Então, o mundo naquele momento, por que nós falamos o mundo naquele momento? Porque nós estamos falando da Europa, né? A Europa era o mundo naquele instante, né? A peste negra foi uma pandemia que vai se estender, então, de 1347 até o ano de 1353. E claro, né, como eu disse a vocês, causou, digamos, né, um terço de mortes, né, provocadas dentro da Europa foi por conta da peste. Então, cerca de 50 milhões de pessoas na Europa naquele momento acabou vindo, então, a morrer. Agora, a peste negra é considerada para muitos como sendo a peste bubônica. É uma doença causada pela bactéria, né? Yersinia pestis, que é encontrada justamente em ratos. Então, como que isso era transmitido ao ser humano? Através, né, das pulgas. Porque, devido àquelas más condições
que as pessoas tinham naquele momento, as condições de higiene. Então, suponhamos, se houvesse ali uma proliferação de ninhadas de rato, logicamente aquela ninhada de rato provocaria o quê? Um enxame de pulgas. E essas pulgas, claro, se alimentavam tanto do sangue dos ratos quanto também do sangue humano. Então, a transmissão acontecia dessa forma. E depois, claro, isso era transmitido de um para outro através do contágio. Porque as secreções que eram provocadas, né, devido à explosão que essas bolinhas, né, vamos dizer assim, essas bubônicas, né, elas explodiam, elas davam contato com outras pessoas e aí ia acontecendo todo o contágio de uma escala muito alta. Muito alta, então era muito rápido. Não tinha-se um plano de ação para poder conter esse avanço. Então as pessoas eram. Aí depois eles começaram a perceber que elas poderiam se isolar. Então as casas, digamos, daquele período eram marcadas. Quem estava com a peste bubônica tinha lá uma marcação que era feita nas portas dessas casas, né? Mas que não adiantava de nada, porque o que acontece? Enquanto se marcava as casas, os corpos que ali, por exemplo, morria a pessoa, então a pessoa não ficava ali dentro da casa, elas jogavam então essas pessoas para fora dessa casa. E aí os ratos, vamos dizer assim, se alimentavam daqueles pedaços, digamos, ou aqueles corpos contaminados, e ali já começava então uma propagação cada vez maior. Há alguns historiadores que afirmam que essa peste foi levada do Oriente para o Ocidente, através dos navios, né? Através das cruzadas, né? Que aconteciam, através desse comércio com o Oriente, é que trouxe então esse contágio para dentro da Europa. E aí mergulha a Europa numa crise total, né? Então, essa ideia de peste, fome, porque o que acontece? Se eu convivo com uma doença, então não tem como eu ir para o campo para trabalhar. Então eu vou trazer o quê? A fome. E se eu trago a fome, as pessoas então começam então a lutar, ou numa guerra civil, ou numa guerra, digamos, né, que possa então trazer ali uma disputa por uma coroa pelo trono, que é o caso que eu vou mostrar para vocês como foi a Guerra de 100 Anos. Então há uma distinção entre esse momento, né? Há uma formação em relação a esse momento. Então, aquilo que era considerado, né, áureo, era considerado positivo nesse momento, durante essa fase do século XIV, não mais será considerado como áureo, será considerado como problema. E a Europa mergulha-se nesse problema. Qual foi a consequência, então, da peste para a sociedade naquele momento, para a estrutura social daquele momento? Então, a situação cada vez mais ia se agravando, cada vez mais pessoas iam morrendo. Claro, e aí a formação social, cultural e humana daquele período, então, foi catastrófica. Então, houve, então, o quê? Um decréscimo em relação à população, em relação à produção, digamos, agrícola. E vários autores, vários artistas, então, começaram então, a retratar, né, a pandemia de uma forma, né, totalmente como ela era, né? Totalmente mortal como ela era. Inclusive temos aí, né, como eles representavam. Nós temos aqui nesse momento a pintura que representa então a dança macabra ou a dança da morte. Por quê? Haviam pessoas que, digamos, de uma certa forma, entraram naquele estágio, digamos, da intensa, não vou dizer a vocês que talvez seria uma loucura, mas nós sabemos que quando as pessoas elas perdem uma identidade, digamos, humana em relação a uma crise, um estágio, digamos, de intensa prisão humana por interior, elas então começam a ovacionar algumas coisas. E no meio da praça começam então as pessoas a dançarem e a festejar. Aquilo começa com uma pessoa, com 10, com 20, 50, 100 e assim por diante. Foi até que. E começou do nada, começou de uma maneira assim. A pessoa começou a dançar no meio da rua e foi ligando as outras. Ligava uma outra, ligava, e assim por diante. Do mesmo jeito que essa dança começou, ela terminou. Porque aí as pessoas
era como se elas estivessem entrando num estágio de uma falta de uma identidade. Vamos dizer, entre aspas, uma loucura. Porque eles não entendiam, né, o motivo pelo qual as pessoas dançavam, né, e se vangloriavam em meio a uma pandemia, em meio a uma peste que estava então dizimando a população. Então as pessoas das várias ordens sociais, independente se era do clero, se era nobre, se era servo, se era camponês, começaram então a dançar de uma maneira, né, digamos assim, cíclica e homogênea, com seus ritmos e tudo mais, com dança e tudo mais, um banquete e tudo mais, e festejavam. Por isso que o autor representa como sendo a dança macabra ou a dança da morte, porque independente da condição, porque a peste não escolhia a condição social. Esse é o mais interessante. A peste não escolhia se você era do clero, ela não se importava se você era um senhor feudal, ela não se importava se você era um nobre, excelente guerreiro, uma pessoa que era temente a Deus, uma pessoa que tinha ali status. Não! Se era pobre, mendigo. Não, a peste não fazia distinção social. Isso que é o interessante ainda de você analisar a condição daquela época. Então eles perceberam que, independente da condição que eu estava na sociedade, todos eram afetados. Então, nesse momento aí, essa dança macabra, a dança da morte, ela representava e simbolizava o potencial destrutivo que a peste, né, digamos, conduzia os homens, que era o processo final da vida, que era a morte. Então não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Lógico, vai chegar o momento final dessa peste, vai chegar porque até, né, eles descobrirem o foco causador, né, digamos, dessa peste, né? Então eles vão fazer o seguinte, eles vão buscar uma forma de conter o avanço dessa pandemia, dessa peste. E aí, claro, chega ao fim, mas aí já é tarde, né? Porque até que se encontra a solução para o problema já é tarde. Então, a sociedade já tinha sido, grande parte dela já tinha sido dizimada, né, digamos, do mapa naquele momento, o mapa europeu. Então, o que tem que ficar claro para vocês é que, por mais que a peste ela tenha trazido ali, né, a mortalidade de muitas pessoas, ela trouxe outras consequências piores para a sociedade medieval naquele momento, né? Crianças, jovens, mulheres, adultas, pessoas que estavam ali na velhice, todas elas acabaram então sendo contaminadas e morrendo. Então não é uma situação que você diga que era um mal necessário, não. Não foi um mal necessário. A peste ela realmente trouxe sérias consequências para a sociedade medieval nesse momento. Agora, o que podemos falar sobre a peste bubônica e a questão do SARS-CoV-2 que nós vivenciamos aí na Covid-19? Uma correlaçãozinha, vamos lá. Nós entendemos que a peste negra e a Covid-19 elas podem ter algo em comum do que se imagina, principalmente a sua relação que envolve a propagação. Assim como a Covid-19 ela teve uma propagação muito rápida, a peste negra também ela teve essa contaminação muito rápida. Só que você tem que entender uma questão que é muito importante. A peste negra ela é uma contaminação de origem natural, provocada por um parasita, ou seja, o piolho do rato, a pulga do rato. Por que nós falamos isso? Porque a evolução dela é uma condição natural. Já o SARS-CoV-2 é um vírus criado dentro de um laboratório. Tá vendo a diferença? Isso que vocês têm que perceber. Mas a propagação, se você levar em consideração, né, que lá no século XIV eles passaram por todo esse processo, nós aqui no século XXI também passamos por esse processo. Só que nós temos que levar em consideração a seguinte questão. Lá era provocado, né, por uma questão natural, de origem natural. E aqui foi provocado por uma questão laboratorial biológica. Agora, durante o período da Idade Média, era costumeiro se afirmar que a peste era um castigo de Deus enviado aos homens devido,
né, a falta da fé que naquele momento movimentava a vida e a condição humana. Agora, o que vale ressaltar a vocês é que, nesse momento, quando nós entendemos que a Covid-19 ela é um vírus criado em laboratório para, digamos assim, haver, né, houve alguns especialistas que dizem, né, que o vírus veio para poder fazer um controle de natalidade e tudo mais. Só que isso não cola mais para nós. Até porque quando nós tratamos da ideia, digamos, da Covid em relação à peste negra, né, daquele momento ali, ambos os vírus não escolheram suas vítimas. Ambos os vírus, eles eram, né, eles não observavam se eu era rico, se eu era pobre. Independente da classe social, o vírus estava ali, tanto no século XIV quanto no século XXI, eles estavam ali e as pessoas iam, né, digamos, de uma certa forma, se contaminando. E aí começa então a surgir os médicos, né? E aqui para nós são os cientistas, né? Os médicos e aquelas pessoas que estavam mais, digamos, ligadas à ideia, digamos, da peste e da Covid, começaram então a tentar enfrentar esse vírus. De que forma? A usarem máscaras. Os médicos tinham uma máscara curiosa que eles usavam, que era justamente essa que está sendo representada para vocês aqui. Ela, na frente dela, era uma máscara que tinha um bico, né, grande, e ali se colocava, né, perfumes, ervas, que eles acreditavam poder vir a filtrar o ar e assim, digamos, de uma certa forma, evitar que a bactéria, digamos, de uma certa forma, não chegasse, então, às suas narinas. Só que é uma fantasia, isso não era possível, uma vez que, por mais que eles usassem luvas, roupas, né, e essas máscaras, a propagação ela ainda continuava sendo enorme. Assim como também para nós, durante o período do século XXI, um tecido que acabou virando, né, para nós aí uma marca registrada para a não propagação justamente do vírus devido à saliva, né, aos gotículas que são emitidas então em contato com o ar, era a nossa máscara, a máscara que nós usamos aí até pouco tempo aí, alguns meses atrás nós estávamos utilizando. Mas o que vocês têm que entender é que, em se tratando de uma pandemia, né, tanto a do século XIV quanto a do século XXI, ela tinha suas características comuns. A única distinção e a única diferença é que uma é de uma ordem natural e a outra é de uma ordem biológica. Mas o contágio era o mesmo. Há uma correlação? Há uma correlação, né? Enfrentamos essa crise? Enfrentamos essa crise. Aprendemos com esta crise? Aprendemos com esta crise, assim como também, né, os medievais também aprenderam. Só que nós temos que entender que nós estamos em uma característica muito evolutiva em relação aos medievais, porque nós temos então que cientistas, né, nós temos ali pessoas que se desdobraram incessantemente para a produção, digamos ali, de um antídoto que pudesse trazer então o controle imediato do avanço da Covid, enquanto que na Idade Média isso só foi acontecer quase ali no finalzinho, né, anos finais então do século XIV e início do século XV, quando eles descobriram o real propagador então da bactéria. Aí já, como se diz, né, era tarde, porque as condições sociais naquele momento e as condições científicas naquele momento eram mínimas. Então a diferença é que durante o contágio do século XIV ele foi se estendendo de uma forma tão rápida porque não havia então uma ideia de um controle. Eles não sabiam como controlar. E no próprio processo da SARS-CoV-2 nós sabemos, olha, vamos fazer o isolamento, vamos utilizar medidas, digamos, de fechamento, vamos dizer assim, das nossas fronteiras, as pessoas que aqui dentro estão nós vamos tratar, nós vamos cuidar, né? E, claro, depois que nós percebemos quais são os agentes causadores desse processo, nós vamos então criar um antídoto. E assim foi feito. Mas na Europa não havia essa possibilidade de você pensar num antídoto, até porque as fronteiras elas não foram fechadas. Imagina, você vai fechar a fronteira porque eu vou perder o comércio. Então eles não pensavam nisso, né? Eles não tinham a ideia
né, de que isso pudesse vir a acontecer. Então as pessoas não tinham essa, digamos, né, não houve essa preocupação de imediato. Ela só foi fazer, né, esse processo, eles só foram fazer esse processo quando realmente perceberam que a forma como a contaminação se alastrava. Aí já era, como se diz, como eu digo para vocês, já era tarde. Bom, então, convivendo com todo esse processo, por mais que ali a Europa estava mergulhada, digamos, na peste, em meio a tudo isso, começa a haver então uma disputa de tronos entre a Inglaterra e a França. E a Europa mergulhada na peste. Mas tinha que ter uma guerra para poder então fechar esse ciclo dessa crise. A intitulada chamada Guerra dos 100 Anos. Ela começa então por volta do ano de 1337 e se estende até o ano de 1453. Lembrando que esse ano de 1453 também vai culminar com a queda do Império Bizantino, ou seja, a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla e o início da Idade Moderna. Mas vale ressaltar a vocês que a Guerra dos 100 Anos ela foi longa e também, ao mesmo tempo, descontinuada. Por que descontinuada? Porque ela não foi uma guerra que ela seguiu anos a finco, não. Elas tinham um ano de guerra e tinham um ano que parava, um ano que lutava, um ano que parava. Então, quando a Inglaterra vencia, tudo bem. Quando a França vencia, ok. Então, ou seja, sempre teve esse processo. A guerra sempre aconteceu dessa forma. Até nós vamos ter uma imagem muito emblemática no meio de tudo isso, que será de Joana d'Arc. Agora, vale ressaltar a vocês que é importante vocês lembrar, acontece a Guerra dos 100 Anos no Ocidente, sim, mas no ano de 1452, mais ou menos ali do calendário nosso cristão, nós temos que lembrar que nós vamos ter, 53 também, nós temos que lembrar que nós vamos ter a queda de Constantinopla. E aí, de fato, nós então fechamos a Idade Média e iniciamos então a Idade Moderna. Iniciamos uma nova fase, iniciamos uma nova construção. Para o Ocidente, nós vamos ter então a construção então do absolutismo monárquico que nós vamos ver mais adiante nos nossos estudos. Ok? Agora, as principais causas que vão então acometer e que vão levar então à Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela vai ser justamente causada pela disputa pelo trono francês após a morte então de Carlos IV. Isso se dá por volta do ano de 1328 e vai colocar a dinastias do Capetígio em, digamos assim, né, em um fim. E, querendo ou não, o rei da Inglaterra, Eduardo III, como era neto de Felipe o Belo, vai reivindicar então o direito da coroa francesa. Olha só. Felipe o Belo, nós temos que lembrar que ele vai ter um papel preponderante nesse momento, porque é dele as acusações em relação, então, aos templários. Felipe o Belo é que vai pôr fim à ordem templária na França. Por que Felipe o Belo vai pôr fim à ordem templária na França? Porque, como eu disse para vocês na aula anterior sobre as cruzadas, vocês têm que lembrar que as cruzadas eram os cavaleiros templários, né? Os cruzados eles eram homens muito ricos, então eles tinham uma influência política muito forte, assim como também a igreja exercia essa influência muito forte sobre o rei da França. Então ali havia uma necessidade então de espelhar, né, a ideia de Roma sendo então a França. Então aí seria como se o Estado papal estivesse então passando para a França e não mais em Roma. Até porque, nesse momento, quando Felipe o Belo ali, né, ele, digamos, vem a falecer, né, digamos, um novo rei passa então a governar a França e, claro, depois, a partir daí, né, começa a haver então uma guerra de disputa pelo trono. Então, do ponto de vista que nós entendemos, então, Eduardo III, que era neto de Filipe o Belo, como ele vai reivindicar a questão da coroa, ele quer então anexar à Inglaterra o território francês. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha deixado a Inglaterra de lado um pouquinho para que vocês pudessem entender a formação do Reino Franco, depois a Merovingia, a Carolíngia, da Carolíngia então veio o Reino Franco, depois veio o Sacro Império Romano Germânico e assim por diante, né? Ao longo da história nós entendemos dessa forma. Mas vale ressaltar para vocês que do ponto de vista econômico, os motivos que vão conduzir a Inglaterra a uma luta com a França é justamente porque eles queriam a região dos Flandres. E eu disse para vocês
que a região dos Flandres era uma região de muito, vamos dizer assim, de muito prestígio econômico, até porque na região dos Flandres, hoje, onde está, né, a Holanda e a Bélgica, era uma região de intenso movimentação comercial. Então, as grandes feiras e os grandes pontos, vamos dizer assim, de comércio estavam localizados justamente nessa região. Imagina, quem conquistasse a região dos Flandres conquistava então o mundo. E aí poderia então exercer o domínio sobre o comércio e também sobre os burgueses, que eram homens ricos. Então, nessa fase de construção, digamos, da Guerra dos 100 Anos, o ponto estratégico não é só a luta pelo trono da coroa, é justamente a luta por uma região específica, que é a região dos Flandres. Claro, né, nós vamos ter depois aí, como eu já disse para vocês, nessa guerra vai ter aí então a participação de Joana d'Arc, uma guerreira, né, que depois ela acaba se tornando, né, a principal defensora, vamos dizer, do povo francês, e até hoje ela é lembrada, né? Mas ela era uma camponesa que acabou, então, ovacionando a luta do exército francês e conduzindo a França à vitória. Por quê? Quem vence a Guerra dos 100 Anos vai ser a França. E ela vai acabar com qualquer pretensão da Inglaterra, então, tentar anexar o território, né, nesse momento. Então, digamos, né, havia sempre aquela ideia de que talvez Joana d'Arc, como ela era muito espiritualista, né, ela tinha esse dom espiritual, ela acaba depois sendo acusada de bruxaria e tudo mais. Mas aí que está o erro, né? Quando Joana d'Arc acaba então morrendo, a França já estava então no seu ponto final de vencer a guerra. Ela depois acaba, os próprios compatriotas acabam entregando ela aos inimigos, né? Então, vale ressaltar a vocês, é uma guerra que durou 100 anos, mas que trouxe a intensa vitória da França em relação, então, aos ingleses. Só que essa guerra ela é dividida por fases. Por que ela é dividida por fases? Eu vou explicar. Porque fases e períodos. Porque cada período corresponde a um momento histórico dessa batalha. Então, nesse momento, vale ressaltar a vocês que o primeiro período ele vai de 1337 a 1364. Então, o primeiro período da Guerra dos 100 Anos foi marcado então pelo êxito da Inglaterra em relação então aos franceses. Então, quem vence esse primeiro período são os ingleses. E isso faz com que os ingleses então possam ocupar o território norte da França. E claro, como Eduardo, né, III estava à frente de suas tropas, então o exército inglês ele era muito maior do que o exército francês. Então, Eduardo III anexa então ao território francês nesse momento, né, a região dos Flandres e a região da Bretanha. Lembrando que a Bretanha era o sonho de conquista de todo, digamos, né, de todo o exército, principalmente do romano, como nós vimos lá na questão dos romanos, né, adentrando o território, né, bretão, dos bretões. Depois faz com eles ali uma aliança e os bretões então tornam-se aliados dos romanos, né, como nós já vimos na história. Então, nesse momento aí, Flandres e a Bretanha, que estavam em território francês, acabam então apoiando os ingleses. E acabam também o quê? Financiando o próprio exército inglês. É aquela expressão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, essa expressão acabou então entrando em ação. Porque se, digamos, né, os burgueses que ali estavam, né, os comerciantes que ali estavam, já se sentiam explorados pelos franceses, né? Devido à alta cobrança dos impostos. Então, é mais fácil então eu unir-me a um novo do que eu deixar então ser conduzido nesse momento por esse povo, digamos, né? Então, os franceses. Então, eu vou me unir a quem? Aos ingleses. E aí eles começam então a receber esse apoio. Os ingleses então começam então a ser, digamos, financiados por esses comerciantes dos Flandres. Soou como uma traição. E aí, claro, notoriamente, a França não ia deixar isso barato. Então, de 1364 a 1380, uma nova incursão é montada. Então, o rei francês Carlos V não reconheceu esse tratado de paz e, novamente, né, vai entrar, então, em conflito com a Inglaterra. Então,
Ele não reconhece que a Inglaterra esteja ali de bom grado, ele reconhece que a Inglaterra está invadindo o teu território. E as tropas francesas, claro, vão atacar os ingleses e vai começar então a reverter aquela derrota sofrida no primeiro período e vai vencer então essa guerra. Então, o êxito da França então nesse segundo período se deveu então a Bertrand du Guesclin, um cavaleiro francês que, claro, então acabou unificando as tropas e usou o sistema de guerrilha para derrotar os ingleses. O que é o sistema de guerrilha? É se embrenhar em meio, né, ao exército, né, em meio ao espaço físico que a região proporcionava. Era uma estratégia que os hispânicos, os bretões e outros povos utilizavam contra os romanos, né? Então eles utilizavam também contra os ingleses, e aí, querendo ou não, leva, né, digamos aí, os ingleses à derrota. Né? E essa unificação demonstrou a importância, então, de ter um poder centralizado, ou seja, um poder voltado justamente a uma única pessoa. Então ele organizou os nobres numa incursão contra quem? Contra os invasores, que no caso, nesse momento, era quem? Os ingleses. E aí, claro, né, os ânimos entre a França e a Inglaterra vão se esfriar, né, por conta da morte então de seus monarcas. E em 1377 morre Carlos III e seu sucessor, o Ricardo II, então, que tinha apenas 10 anos de idade, acaba então, digamos, esperando ali haver o momento certo para começar a governar, mas que em 1380 logo Carlos V iria morrer, amenizando então as forças militares na França. E aí Carlos II começa então a governar, né, os ingleses. Vocês acham que termina por aí? Não termina por aí, porque vem o terceiro período, que vai de 1380 a 1422. Esse terceiro período da Guerra Cem Anos foi marcado como sendo uma guerra interna pelo trono, já que Carlos tinha poucos anos, né, de idade. Então os ingleses enfrentavam então as revoltas civis e o rei Ricardo II entrou em confronto então contra os nobres, porque os nobres reivindicavam então um trono para si. E desse confronto lógico vai surgir quem? Henrique V, que vai subir então ao trono inglês, porque Ricardo II morre, né? E aí Henrique V começa então a governar a Inglaterra. Já na França também, outros confrontos internos vão acontecer. Isso na região da Borgonha. Por que a revolta? Por causa de uma na Borgonha. Porque com a morte de Carlos V, seu sucessor então foi Carlos VI, que acaba então governando em 1380. E a região de Borgonha era muito importante para os franceses também, devido então, né, à sua relação comercial com outros países. Então, só para vocês terem uma ideia, esse terceiro período não é uma guerra entre França e Inglaterra, é uma guerra civil dentro dos dois países, dentro das duas nações. Então, os ingleses estão lutando com os ingleses, os franceses estão lutando com os franceses. Até que depois, claro, haja o desfecho desse processo. Morreram muitos jovens nessas guerras? Claro que morrem. Morreram muitos cavaleiros nessa guerra? Morreram muitos cavaleiros nessa guerra. Apesar de ser uma guerra civil interna, então muitos acabaram então vindo a morrer, né? Porque os nobres se organizavam seus exércitos, né? E lutavam entre si, tanto na Inglaterra quanto na França. E os ingleses se aproveitaram dessa situação, já que entre a sua nobreza, né, continuava então lutando, porque o que acontece? A Inglaterra terminou rápido o teu conflito interno, resolveu rapidamente o teu conflito interno com a coroação de Henrique V. Mas os franceses ainda continuaram o quê? A lutar. E aí o rei inglês, percebendo que, digamos, havia ali uma brecha para poder trazer o teu exército para dentro da França, ele vai fazer isso. Então, ele vai desembarcar as tuas tropas, Henrique V vai desembarcar as suas tropas na Normandia. E a Normandia vai ter um papel muito importante para nós depois na Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver, mas que durante essa fase, durante esse momento, né, digamos, da Baixa Idade Média, a Normandia era considerada o norte da França, como até hoje, mas ele vai invadir então a região de Harfleur. E os franceses foram derrotados pelos ingleses nesse momento, nesse mesmo ano. E acabam então os ingleses chegando onde? A Paris, porque era o caminho, né? Se conquistasse Harfleur, conquistava então Paris. E não foram diferentes.
Por isso que em 1420 foi assinado o Tratado de Troyes, no qual a França então reconhecia o domínio inglês então, né, sobre o norte e forçava então o rei Carlos VI então a deserdar-se do trono. O que é deserdar? É se abster daquele trono ali, né? E, claro, nesse momento, seu filho Delfim Carlos VII começa então a governar. Mas a governar de que forma? A governar em relação, né, ao trono francês. Só que o que acontece? Em 1422, os reis Carlos VI e Henrique V morreram. E os domínios ingleses na França, então, foram controlados pela nobreza. Aí Delfim Carlos VII, né, acaba, então, assumindo a realeza em Bourges, né, que era considerado então o centro francês. E aí, claro, novamente começa a haver então aquela ideia, olha, já que nós temos um rei forte, então vamos apoiar esse rei forte, vamos dar a ele toda a segurança que ele necessita. E os nobres começam então a se unir novamente ao rei francês. E aí começa então o quarto período. No quarto período começa então a ter então a imagem, né, a surgir a imagem de uma camponesa que se destaca dentro do exército com suas estratégias, que é Joana d'Arc, né? Então ela é muito visionária, digamos, ela não queria que o povo francês ficasse mais, né, digamos ali, nas mãos dos ingleses, porque isso já tinha levado, né, à dizimação de sua família e de todos os outros membros e tal. Então ela acaba liderando um regimento do exército francês e aí vai começar então a impor várias derrotas sobre os ingleses e muitas vitórias sobre os franceses, expulsando consideravelmente os ingleses do território francês. Olha só a visão dessa menina. Por que disso? Porque a Inglaterra começa a se enfraquecer. A Inglaterra começa então digamos, a ter uma outra disputa interna que é a Guerra das Duas Rosas, que é os Yorkers e os Lancasters. Depois nós vamos ver mais adiante em relação à Guerra das Duas Rosas. Então, a Inglaterra ela tinha que fazer dois frontes de batalha. Uma interna, uma guerra civil interna, que ela tinha que controlar, que eram os Yorkers e os Lancasters. E depois nós temos também, então, o exército, o segundo fronte, né, que no caso era o primeiro naquele momento, que era o que estava dentro do território francês. Aí o que acontece? Estão lá lutando dentro da Inglaterra, mas os franceses estavam vencendo dentro do seu território francês, empurrando cada vez mais os ingleses de seu território. E aí, claro, né, nesse momento, os territórios que estavam sob o domínio inglês passam então a ficar sob o domínio de quem? Dos franceses. E em 1430, claro, após uma última batalha, uma última vitória que Joana d'Arc concedeu então aos franceses, ela foi presa pelos borguignões, né, e entregue para os ingleses. Então houve uma traição. Houve uma traição. Daí, claro, surge aquela ideia, né, de que ela fora julgada e condenada à morte pela Santa Inquisição em 1431. Vale ressaltar a vocês que nessa fase desse período, digamos, né, de conflito que você tem dentro da França e dentro da Inglaterra, quando surge a imagem de Joana d'Arc, vale ressaltar a vocês que a igreja exercia um forte poder sobre, né, o povo nesse momento. E nesse momento também a igreja era muito forte na Inglaterra. A igreja só vai perder teu status, vamos dizer assim, quando nós tivermos a subida de Henrique VIII, né, na Inglaterra. Aí você vai ter a criação do anglicanismo. Mas antes disso, porque a consequência da Guerra das Duas Rosas foi o quê? A subida de Henrique VIII. Depois da subida de Henrique VIII, você tem a implementação do anglicanismo dentro da Inglaterra. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Mas antes que isso acontecesse, Henrique VII, né, era o rei, digamos, da Inglaterra. Ele então tem a seu favor a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica vai julgar Joana d'Arc como sendo o quê? Uma bruxa. E vai queimá-la na fogueira, porque o Tribunal da Santa Inquisição ordena, né, que naquele momento ela seja julgada. Então ela é julgada, condenada, e ela é a condenação dada a ela, é a condenação da fogueira. Ela então morre
mas o teu espírito visionário não. Porque o que acontece? Os franceses vencem essa guerra. Os franceses vencem a disputa do trono. E a França vira o que ela é até hoje. Então, vale ressaltar a vocês, é com a ajuda de Joana d'Arc que os franceses, então, vencem as batalhas que eram travadas naquele momento. Então, aí marca então, o fim do quê? O fim da Guerra dos 100 Anos. Agora, o que é importante vocês lembrar? Que com o fim da Guerra dos 100 Anos, mediante o martírio da guerreira camponesa, que no caso é Joana d'Arc, em 1453, por isso que eu falei para vocês, olha, em 1453 também vai marcar o quê? A mudança do calendário, a mudança de período entre o que era considerado medieval e o que era considerado moderno. Os franceses então acabam conquistando então a cidade de Bordeaux, ou seja, o último canto dos ingleses nesse momento. Aí dá fim o quê? A Guerra dos 100 Anos. Porque o exército inglês já estava fraco. O exército inglês ele já tinha sofrido as consequências, né, da Guerra das Duas Rosas, né, e claro, eles não conseguiam mais conter o avanço dos franceses dentro digamos, né, de uma batalha. Então, ou seja, os ingleses foram, digamos, né, sendo aniquilados aos pouquinhos. Então, para não ter mais aquela ideia de uma disputa territorial, então o que acontece? Os soldados que sobreviveram, então, a esses embates dentro da França acabaram, então, abandonando o seu posto e se dirigindo novamente para onde? Para a Inglaterra. Só que eles pensavam que saindo da batalha contra os franceses, eles chegariam em casa e, por exemplo, estariam tudo bem. Só que não. O que acontece? Nesse momento, vale ressaltar a vocês que havia uma disputa interna pelo trono. Então, aqueles soldados que lutavam contra os franceses, eles passam então a lutar em defesa ou dos York ou dos Lancaster, porque dependia do que os nobres iriam defender naquele momento. E vale ressaltar a vocês que a Inglaterra abandona, vamos dizer assim, o território francês, porque vê o exército francês chegar e falar, olha, não vamos dar conta de vencer. Então vamos voltar para casa. Voltam para casa e acabam vivenciando uma outra guerra, que é a Guerra das Duas Rodas. Portanto, vale ressaltar a vocês, não houve um tratado de paz, não houve um tratado, digamos, de fim de guerra. Mas os franceses conseguiram, então, trazer para si e reaver para si o território que estava sob domínio inglês. Então, a Guerra dos 100 Anos, claro, é uma guerra que envolveu duas monarquias. A monarquia inglesa e a monarquia francesa. Quando não era a França que vencia a batalha, era a guerra, eram os ingleses que venciam. Quando não eram os ingleses que venciam, eram os franceses. Haviam disputas internas, como eu disse para vocês, pela política, mas isso sagrava-se cada vez mais, consagrava-se cada vez mais numa organização estrutural política forte. Então, quando houve esse processo, é muito importante vocês lembrarem que as disputas internas, muitas das vezes, é que conduzia, né, ao desfecho dessa guerra, como foi o caso, então, da Guerra das Duas Rosas. Os ingleses só não conquistaram mais o território francês porque passaram, então, a ter uma guerra interna. Uma guerra por uma disputa de trono entre os Yorkers e os Lancasters, que nós vamos ver mais adiante. Então isso acabava beneficiando quem? O inimigo. Quem era o inimigo dos ingleses nesse momento? Os franceses. Quem era o inimigo dos franceses? Os ingleses. Então a França vence essa guerra. A França reconquista o teu território. E aí depois, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ver que os embates entre ingleses e franceses não vão ficar por aí. Haverá outros embates, né? Depois nós vamos ver a Era Napoleônica, que Napoleão vai tentar conquistar os ingleses futuramente, né? Mas isso é daqui a mais ou menos uns 400, 500 anos. Né? Mas nós temos que lembrar que não se encerra por aí. Não há um desfecho por aí, por esse momento. E nós temos que lembrar que os ânimos vão se aflorar novamente. Mas até que isso aconteça, né, eu deixo aqui para vocês, né, o meu grande abraço. Espero que tenha vocês absorvido todo esse conteúdo. Não é pequeno, é muito extenso, mas espero que vocês possam, então, né, digamos, de uma certa forma, ter compreendido toda essa construção, tanto da Alta quanto da Baixa Idade Média,
e espero então ter dado a vocês aí um gostinho a mais, né, sobre o entendimento da história medieval. Fica aqui o meu abraço, que Deus abençoe vocês, bons estudos, fique com Deus, até a próxima, tchau e muito obrigado.